E é interessante, o Jung começa a perceber, aí vão se desdobrando, né? O texto que ele escreve sobre os complexos, que, em virtude do seu potencial afetivo, é como uma sopa escaldante, que não se pode levar aos lábios, pelo que nos contentamos com o rodear de palavras, isolando, melhor ou pior, com alusões. Né? Então, é muito, muito interessante. A gente sabe intuitivamente. Vamos sair das teorias. Tem pessoas que, se você toca num determinado assunto, a pessoa sai de si. Ela se descontrola, ela estava calma, de repente ela fica mobilizada, às vezes fica agressiva, fica reativa de uma maneira que você não entende porque ela mudou de repente, né? Então, um complexo foi tocado naquela situação. Por isso, as pessoas que lidam, que conhecem mais ou menos os complexos da outra pessoa, você lida com uma sopa escaldante, você também tenta ir pelas beiradas, porque você sabe, se você for direto ao ponto, aquela reação repetitiva, estereotipada, intensa, descontrolada vai aflorar. Então, quem estiver sob a influência de um complexo predominante é outra característica do complexo. Assimila, compreende e concebe os dados novos que surgem na sua vida em conformidade com esse complexo ao qual foram submetidos. Em resumo, o indivíduo vive momentaneamente em função do seu complexo, como se vivesse um imutável preconceito originário. Todos esses dados novos da percepção caem no suco do complexo, né? Então, a pessoa tem um complexo de inferioridade, o pessoal está falando alguma coisa lá, estão falando de mim, estão ironizando a minha pessoa, né? Ele distorce a percepção e dados que não tinham nada a ver com aquilo, o outro não estava nem pensando, de repente cai naquele suco e é assimilado, e o complexo é deflagrado, ele tende, é como um imã, ele tende a assimilar dados da percepção que vão alimentar o complexo. Observe como isso é importante, né? Esse conhecimento. Outro ponto que o Jung vai perceber é que os complexos possuem uma marcada autonomia, eles têm uma autonomia. Eles são deflagrados assim, e o ego não tem controle, a razão sai da cena e ele assume o comando da personalidade da pessoa. Os complexos afloram muito em discussões políticas, religiosas, em vários tipos de coisas aí do cotidiano. Então, são entidades psíquicas que vão e vêm ao seu bel prazer, e a sua aparição ou desaparição escapa ao domínio da nossa vontade. Assemelham-se a entidades independentes que levassem no interior da nossa psique uma espécie de vida parasitária. E temos muita dificuldade de nos desembaraçarmos dele. Quem trabalha com isso, como trabalha há muitas décadas, não é fácil vencer um complexo. A pessoa pode até ter uma noção de onde ele vem, porque os complexos têm duas fontes principais. Uma pode ser uma situação traumática, forte, que gera o complexo. A outra pode ser um clima em relação a um determinado assunto. Por exemplo, em gerações anteriores, isso era mais forte ainda. Sexualidade não se fala, é um assunto tabu. Quando vai se falar em sexualidade, a pessoa treme, a pessoa fica constrangida, a pessoa fica envergonhada, ela não tem uma reação natural em relação a isso, né? Outro tema, dinheiro. Tem um monte de complexos relacionados com dinheiro. O pai dá dinheiro, mas ele dá dinheiro humilhando aquela pessoa. Olha aí como você não tem capacidade de ganhar esse dinheiro, eu que ganhei esse dinheiro. Olha como é que você depende de mim. Tem um monte de significações implícitas naquilo que, repetidamente, naquele jovem, enfim, aquilo vai gerando um complexo. Né? Às vezes a pessoa não consegue ganhar mais dinheiro, ela tem que. Para ela é muito difícil ter dinheiro,
enfim, o dinheiro é associado a muitos complexos, né? Pessoas, às vezes, falam mais facilmente da sua vida sexual do que falar da sua conta bancária, escondem o que tem, enfim. Então, são temas que são cercados, né, de emoções, de temas assim, de emoções que têm essa autonomia. Então, ele nos altera a consciência, nos obriga a assimilar, a compreender, a cometer tolices em função da sua tonalidade própria, perturba-nos a memória. Então, às vezes, a pessoa lembra de uma coisa, mas ela talvez não lembre exatamente como foi. Ela lembra daquela situação matizada pelo seu complexo. E as respostas influenciadas por complexos não deixam lembranças firmes ou são esquecidas. Tanto assim que o valor do nosso testemunho fica comprometido pela ação deles, os quais nos impelem a mentir sem saber e a contradizer-nos, pois já não somos completamente nós mesmos quando um complexo nos domina. Às vezes a pessoa tem uma versão do que aconteceu, que ela acredita, porque é a versão que o complexo dita para ela. Né? Vem outra pessoa e descreve a mesma situação, e diz, olha, não tenho nada disso, não pensei nisso, não falei isso, e a pessoa está certa que a situação foi daquele jeito e não foi. Né? Então, a experiência de associações prova eloquentemente tudo isso. Né? Então, o complexo é, por assim dizer, uma individualidade psíquica à parte, subtraída em maior ou menor medida ao comando hierarquizante da consciência do ego. E ele mergulha na inconsciência, onde nos mantém sob o seu domínio, sem mesmo notarmos que sofremos a sua influência. Ele tem um lado meio invisível, né? Todas as vezes que um complexo manifesta ativamente sua presença, resulta daí para a consciência um efeito assim, às vezes a pessoa se surpreende com ela mesma, o outro se surpreende com aquela pessoa, e a pessoa era tão calma, a pessoa era tão legal, tão fofa, de repente, né, ela muda. E outra coisa, o complexo rouba a energia da consciência. Portanto, se você consegue diluir um complexo, quanto mais você vai diluindo o complexo, você vai fortalecendo a consciência. Né? E ele usa a consciência de tomar por um instante o lugar dela, de influenciar e governarem. Né? E tudo isso se conta, assim, nós podemos atestar isso no dia a dia. Vamos ver um monte de exemplos, vamos ver se vai ficar bem claro. Né? Então, essa questão do prolongamento dos tempos de reação no decorrer da experiência, prolongamentos súbitos, singulares, inesperados, levaram a descobrir, entre 1902 e 1903, o que batizei com o nome de complexo afetivo. Depois ele começa a elaborar a teoria dos complexos, né? É o que o Jung nos ensina. Outro ponto assim também interessante, um termo que aparece aí já nesses tempos mais iniciais, e um termo que vocês vão ver, que nós vamos usar ao longo do curso, vale a pena guardar esse termo, que é o termo constelação. Né? Então, essa noção significa que a situação exterior desencadeia no sujeito da experiência um processo psíquico marcado pela aglutinação e atualização de certos conteúdos. Uma situação externa constela um movimento do meu inconsciente, para o bem e para o mal. Pode ser um fascínio, uma sensação maravilhosa, e pode ser uma repulsa, pode ser uma ira, pode ser desprezo, pode ser irritação, pode ser tudo. Vários tipos de reações intempestivas. Né? Então, essa expressão está constelado indica que o sujeito adotou uma posição de expectativa, uma atitude preparatória que presidirá às suas reações. Quando está constelado alguma coisa no nosso inconsciente, nós tendemos a agir em função daquilo que está constelado. E a razão passa a ter um papel secundário. Né? Então, essa é
também muito interessante. Outra coisa, o complexo ele é repetitivo. Se vocês observarem, ele tem um certo número de temas que são sempre os mesmos, a temática dele, o que ele traz, a emoção que ele traz é sempre a mesma. Você não olha para mim, você não me escuta, você não quer saber de mim, você... Enfim, ele sempre é o mesmo tema que vai aflorando. O que mostra que ele não está ligado com aquela situação atual, ele está, de alguma maneira, revivendo uma história do passado, né? Então, ele localiza lacunas na lembrança, né? E essas lacunas e falsificações da lembrança concentram-se com regularidade e, em média, nos domínios associativos perturbados pelos complexos, né? Então, quando tem complexo, você vai ter lacunas, esquecimentos, você edita a realidade, né? Você presta atenção e ressalta tudo aquilo que vem a reforçar o complexo e você despreza e não consegue nem tomar muita consciência e levar em consideração os outros dados da realidade, do outro, que contradizem o complexo. Percebe como ele gera complicações, né? Por isso que o Jung diz, nós não temos o complexo é que nos tem. Né? Que, na verdade, quando ele chega, ele é o senhor da mente, da personalidade. Né? Então, ele simplesmente nos mergulha num estado de não liberdade, de pensamentos obsessivos, de ações constringentes, um estado que nos aproxima, sob certos aspectos, da noção jurídica de responsabilidade limitada. Né? A pessoa já não é muito responsável, porque a pessoa mesmo ela não está mais ali, é o complexo que está agindo, está falando, que está, enfim, atuando, né? naquela pessoa, nesse estado perturbado. Né? Então, ele é a imagem emocional e viva de uma situação psíquica viva, incompatível com a atitude e a atmosfera conscientes habituais e dotada de forte coesão interior, de uma espécie de totalidade própria e com um grau relativamente elevado de autonomia. Ele tem uma autonomia. A sua submissão às disposições da consciência é fugaz e, por isso, se comporta no campo da consciência como um corpus alieno, animado de vida própria. É um corpo alienígena dentro da gente, dentro da nossa personalidade. E depois o Jung vai observando que ele considera que não há diferença de princípio, entre uma personalidade parcelar, uma subpersonalidade e um complexo. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo, porque já tivemos outras... vamos trabalhar com outros mapas também, né, que existem os casos de possessão, que é uma personalidade completa, que pode tomar conta da pessoa também, e vemos os casos de possessão por uma personalidade, um personagem de vida passada também atua como uma personalidade completa. Daí que, muitas vezes, não é muito fácil a gente distinguir um elemento do outro. Nós vamos ver alguns critérios, algumas ideias, mas quando nós chegarmos lá.